Olá pessoal, eu encontrei mais uma listinha pra gente ver e essa é com os programas que já foram transmitidos pelo SBT. Eu dei uma olhada na lista, mas não me aprofundei. Eu vou olhar com vocês e a gente vai discutir. E eu vou ver os programas que eu gostei, os que não, os que eu lembro, as minhas impressões gerais. É isso, vamos lá? Vamos lembrar que o SBT foi fundado em 81, segundo aqui está no Wikipedia, 19 de agosto de 1981. E a lista está por década. Década de 80. O primeiro que tá aqui é o Bozo, programa infantil de auditório apresentado pelo palhaço americano Bozo com formato importado dos Estados Unidos. Foi cancelado em 91 após o fim do contrato para o uso da imagem do personagem. E é substituído pela seção desenho com a personagem Vovó Mafalda. Eu lembro do Bozo, eu acho que eu lembro, eu tenho essa coisa, eu acho que eu lembro do Bozo, que passava à tarde. E no final falava assim, que horas são? 5h60, que era 6 horas, né? E lembro também do Sessão Desenho com a Vovó Mafalda, à tarde. Era muito bacana e depois foi pra manhã. Era a Vovó Mafalda e o Miguelin. Era o Miguelin? O Bichilin. Tinha um fantoche com ela, com a Vovó Mafalda. Adorava a Vovó Mafalda, passava antes da Eliana. Depois, né, quando a Eliana foi pro SBT. Aliás, não quando a Eliana foi pro SBT, quando a Eliana foi fazer o Bom Dia e Companhia, né? Porque ela já era do SBT. O Povo na TV. Olha lá, o Bozo foi de 80 até 91. Ficou um bom tempo, né? E depois voltou em 2013. Tem grande repercussão, porque os tempos eram outros, né? Vamos dar uma combinada aqui. O Povo na TV. Eu não vi, porque começou em 81, acabou em 84, que foi o ano que eu nasci. Não dava pra ver. O programa Raul Gil. Aliás, eu não sabia que o Raul Gil tinha ido no SBT nos anos 80 lá. De 81 a 84, Raul Gil, e depois ele voltou em 2010 e ficou até 2024. Nossa, o Raul Gil ficou bastante tempo, né? Depois no SBT. Almoço com as Estrelas. O Ayrton Rodrigues e a Lolita Rodrigues. Eu sei que esse programa, como está escrito aqui, né, passou por diferentes emissoras. É um programa famoso, lembrado pelas pessoas, né, mas eu não vi que acabou em 83 aqui. Clube dos Artistas também eu não vi, com a mesma Lolita Rodrigues e o Ayrton Rodrigues. Sessão Desenho. Sessão Desenho era tipo um tapa-buraco do SBT, né? Eles botavam lá e ficava. Foi de 81 a 2007 e de 2018 a 2019. O SBT tem essa maneira de trazer de volta os programas, né? Mas nunca funciona. Nunca. Sessão meia-noite. Sessão de filmes que ia ao ar durante as madrugadas. Não lembro. Viva a Noite. Viva a Noite é quem não lembra do Viva a Noite, né? Que era o programa do Gugu Liberato, que ficava atrás, umas moças dançando. Tem um cenário clássico do Viva a Noite, né? Que é um negócio azul, preto atrás, com um arco-íris de... Não é um arco-íris, mas como se fosse um arco, né? Com luzes. E a moça, e ficava as moças dançando dentro de uns bambolê. E também ficava a moça em cima das taças. E também tinha a moça que ficava seminua, com blusa transparente, dançando num chuveiro. Quem não lembra? Foi de 82 a 92. Depois voltou algumas vezes, né? Sempre volta, mas nunca volta com o mesmo sucesso, né? Programa Flávio Cavalcante, não vi. Começou em 83 e acabou em 86. TV Pou também não. Programa de televisão estilo game show, não lembro, não assisti. Estava vivo, inclusive, mas muito pequeno. Porta da Esperança, quem não lembra, foi de 84 a 96. Eu lembro que era no domingo, né? Deixa eu ver se era domingo, mas eu tô ficando doido. Ou era sábado. Foi um programa líder dicção de milhões. Foi um programa líder de audiência apresentado por Silvio Santos, exibido aos domingos. Era um dos principais quadros do programa Silvio Santos, exibido por volta das 18 da tarde, chegando a liderar a audiência no horário. Eu lembro da Porta da Esperança, era tão divertido. Ficava a pessoa num palanquinho, né?
fazia o pedido pro Silvio, tinha a porta. Às vezes tinha presente, às vezes não tinha, o que a pessoa pedia. Mas emblemático. TV Informática, primeiro programa de televisão sobre informática do Brasil, apresentado pelo Levi Fidelis. Jamais imaginaria que o político Levi Fidelis tinha apresentado um programa no SBT. Sessão Carrossel, programa infantil que exibia apenas desenhos animados e séries infantis. Aquele programa do SBT que genérico para criança, né? Com desenhos, só desenhos. Comando da Madrugada. Eu lembro desse Comando da Madrugada. Era um programa com reportagens, né? Tinha. Era esse que tinha alguma coisa de sensualidade? Eu não lembro. Mas eu lembro desse programa, do Goulart de Andrade. O programa Hebe. Quem não vai recordar da Hebe, né? A gracinha da Hebe. De 86 a 2010. Eu jurava que era mais tempo, porque na minha cabeça a Hebe inaugurou o SBT, né? Mas não, lá foi 86, 96, 2006. Foram 20 e tal anos, 24 anos, né? No SBT. Depois ela voltou, não foi? Ela foi pra Rede TV, depois voltou. Aí depois, infelizmente, ela faleceu. Namoro na TV. É um programa emblemático também do SBT, né? Não vi, não lembro. Hora do Capeta. Gente, o programa do Sérgio Malandro. Ai, glu, glu, iê, glu, glu, iê. Que eu adoro o Sérgio Malandro, né? Eu lembro do programa do Sérgio Malandro, mas eu não lembro se era esse. Né? A Hora do Capeta. Mas eu lembro que eu assistia o programa do Sérgio. Show Maravilha com a Mara, de 87 a 94. Eu lembro do Show Maravilha. À tarde, eu lembro que tinha. Eu lembro que eu assistia. Maravilha, maravilha ser criança. 87 a 94. Eu estudava à tarde, mas era um tempo em que a gente estudava acho, das 11 às 3. E dava tempo de assistir a Mara à tarde. Era bem bacana. Cinema, como no cinema, não lembro. Acabou em 90 também, não, difícil. Vejo o Gordo, não lembro. Que é o programa do Jô Soares no SBT, né? Programa de humor. Jô Soares 11h30, claro, eu lembro. Um clássico. Eu achava também que era mais tempo. Foi de 88 a 99. Eu lembro muito do cenário, que é muito emblemático, né? E do logotipo do programa. Achava bem bacana. Eu assistia, era tarde, né? Não começava 11h30 necessariamente, começava depois, mas era bacana. Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Moni. Eu não lembro de ter visto esse programa, mas eu lembro deste programa. Porque esse nome tá na minha cabeça desde sempre. O programa da Simone no SBT. Desde sempre. E eu lembro quando acabou. Eu falei, acabou o programa da Simone. 93, eu tinha 9 anos. O show da Simone, não lembro. E encerramos aqui a década de 80. Vamos para a década de 90 agora. O programa da Mariane. Durou só um ano. O programa da Mariane e todo mundo lembra até hoje, né? Quem nasceu na época, né? Quem tinha idade suficiente na época lembra do programa da Mariane. E eu lembro também. Foi bem bacana. Jornal do SBT, 91 a 2016. Nossa, tudo isso Jornal do SBT já? Continua o Jornal do SBT, não continua? Voltou? Festolândia. Esse é o programa da Eliana, né? Durou assim, 91, 98, 2005. Durou pouquíssimo. Eu lembro que eu fui assistir, gostei, era muito legal e acabou. Sim. Do nada. Mas o SBT tem. O Silvio tinha essa mania, né? De acabar as coisas do nada. Topa tudo por dinheiro. É clássico. Eu lembro quando estreou Topa Tudo por Dinheiro. Eu lembro da estreia Topa Tudo por Dinheiro. Era muito divertido.
a questão dos aviãozinhos, mas também as provas que tinha no palco, porque o Silvio ficava, né, na plateia e às vezes ia pro palco, e muitas coisas aconteciam no palco. Eu acho que era isso. Minha memória às vezes... mas eu acho que era isso. Programa livre do Serginho Groisman. Gente, Serginho Groisman, né? Achava muito bacana. Eu assistia, passava tarde, né? Aqui tem um horário, não, mas eu lembro que era tarde. E todo mundo assistia, gente. Era os jovens, os adolescentes e jovens assistiam. Aqui agora, eu lembro que foi o primeiro programa sensacionalista que eu vi. Tinha o Homem do Sapato Branco, tinha o Raul Gil, como que era? O Gil Gomes, não era? O Celso Russomano, estando bom para ambas as partes. Celso Russomano, aqui agora. Lembro, sim. Sabadão Sertanejo, eu lembro. Eu não lembro se ele foi no lugar de Viva a Noite, o Sabadão Sertanejo, ou se era depois, se eram dois programas, eu não lembro. Mas eu lembro do Sabadão Sertanejo, que não lembra das Marcianas, né? Vou te amarrar na minha cama, só pra fazer amor comigo. Lembro do programa Cocktail, do Miele, durou pouquíssimo também, né? Nações Unidas, eu lembro desse programa, Nações Unidas, que eu acho que era uma disputa, né, entre vários países, isso mesmo. Esse não, pelo que eu lembro, não era uma disputa de verdade entre países, eram bairros ou grupos que representavam países e tinha uma disputa, eu lembro bem. Play Game, não lembro. Casa da Angélica, eu lembro da Casa da Angélica. Eu lembro quando a Angélica saiu da Manchete e foi para SBT e fez a Casa da Angélica, que foi à tarde, depois foi para o período da manhã. O programa da Angélica, na Casa da Angélica, oh yeah, na Casa da Angélica, oh yeah. Bom de Companhia, quem não lembra, né? Era Bom de Companhia, depois virou Eliana e Companhia, né? Quando a Eliana ultrapassou o que era o Bom Dia e Companhia, virou Eliana e Companhia. E eu assistia todo dia, porque eu estudava à tarde, da 1 às 6. Então de manhã cedo eu assistia o programa da Eliana. Tinha o Flicks, o Flick. Era Flick ou era Flicks o nome do menino? Do menino, era um computadorzinho que tinha olho e boca. Melocoton. Tinha mais alguém? Ah, não tinha não. Depois veio a Jaque, quando a Eliana foi pra Record, né? E depois vieram as crianças. Eu não sei o que aconteceu depois, que era velho também, né? Hot, eu lembro desse programa Hot, apresentado por Silvio Santos, estreou em 94, fazia parte do programa Silvio Santos. E tinha quadros como A Hora do Chacal, assim como as votadas 6 pistas, Jogo das Profissões. Eu lembro do programa, mas eu não faço a menor ideia do que é esse programa. Tentação, que era o Tentação. Tentação? Que programa era esse, Tentação? Eu lembro do programa, mas eu não lembro exatamente o que era. Deixa pra lá também. Em Nome do Amor eu lembro. Tudo em nome do amor. Eu lembro que... Quem foi que veio? Era de casal o programa, mas era sobre casais, né? Sobre relações amorosas. Mas eu acho que não sei se a Usurpadora participou, ou a Thalia. Não sei que iam pessoas das novelas mexicanas no programa. Cinema de Graça, não lembro. Programa de Malandro, 94, 95, esse eu lembro. Da Porta dos Desesperados. Fim de Noite, sessão de filmes que ia ao ar nas madrugadas. Eu tava dormindo, não sei. First Class, o programa da Marília Gabriela, eu lembro. Durou pouquíssimo também. Mas tanta coisa boa na SBT, durou tão pouco. E na nossa cabeça parece que durou muito tempo, né? Se Rolar, Rolou. Não lembro. Nossa, eu não faço a menor ideia de que programa é esse. O programa Márcia lá. Todo mundo acha. Nos dá a impressão, na verdade, que o programa durou muito tempo, mas foi só 1 ano. O programa Márcia. Eu lembro que a Márcia vinha no
na onda do programa da Oprah, lá dos Estados Unidos, né? Esses programas de resolução de conflitos em palco, né? Eu lembro sim. A gente tem uma lembrança, na verdade, da Márcia, um pouco mais violenta do que necessariamente era o programa, porque assim, tinha confusão mesmo o programa. Era bem estranho, na verdade, porque se resolvia os conflitos, tinha confusão mesmo, de fato. Mas era legal, eu lembro de assistir, de gostar. Concurso de paródias, não lembro. Eu lembro com o Moacir Franco, concurso de paródias, não lembro. Alô, Cristina. Eu lembro, tinha que ligar pra Cristina, era quarta-feira à noite, se não me engano. E aí você tinha que atender o telefone falando alô, Cristina, né? Não diga alô, Cristina. Mas durou tão pouco também, eu não sei porquê. Eu sei que era um formato argentino, né? De uma atriz, de uma apresentadora muito famosa na Argentina. E o Silvio trouxe. Disney Club. E eu lembro, eu gostava do Disney Club. Eu sempre pegava na metade, porque eu estava estudando. Então, começava enquanto estava saindo da escola. Para chegar em casa não dava tempo de ver inteiro. Mas eu gostava bastante. O Chaveco. Programa de auditório apresentado por Silvio Santos, posteriormente por Celso Portiolli, lembro. Fantasia numa Quem não lembra do programa Fantasia, né? Tinha a Jaque. Era a Jaque? Qual era a formação original do programa Fantasia? Programa Fantasia, deixa eu ver aqui. Vamos ver. Aqui, ó. Era a Tânia Mara. Agora não. A Amanda Françoso. A Adriana Colim, a Jaque e a Débora Rodrigues, que era. Ela não era Miss Sem Terra, alguma coisa assim, né? Eu lembro. Era muito divertido, era tarde, foi um sucesso esse programa. Durou até bastante, 3 anos, né? Durou até bastante tempo para os padrões do SBT. Mas foi da hora. E depois teve a Carla Pérez, mas eu não assistia com a Carla Pérez, não. Não porque eu não gosto da Carla Pérez, mas é que era outro tempo. Canta e Dança Minha Gente era o programa da Carla Pérez. E o Jogo do Milhão, que foi um sucesso, né? Todo mundo queria participar do Jogo do Milhão, que depois virou o Show do Milhão. E todo mundo parava para assistir, para responder as perguntas junto com o Silvio, com o pessoal sorteado para responder, né? Foi muito legal. Década de 2000. Vamos ver. Pequenos Brilhantes, eu lembro desse programa. Durou só um ano? Na minha cabeça tinha durado uma eternidade. Que era com o Moacir Franco, né? Teve uma época, nos anos 2000, tinha Gente Inocente e Pequenos Brilhantes. Teve um boom de... Não é boom, mas programas de auditório com crianças. Crianças fazendo coisas no domingo. Eu não assisti, achava chatinho. Cine Espetacular, filmes, né? Fala Dercy, programa de auditório com sketches apresentado pela Dercy. Lembro do programa da Dercy, eu lembro quando a Dercy foi no SBT e parecia que ela ia fazer um monte de coisa e acabou não fazendo muita coisa, não. Casa dos Artistas. Que não lembro, é o primeiro reality show brasileiro. A Casa dos Artistas. Né? Eu lembro que começou do Neida, a Casa dos Artistas. E fez muito sucesso. A Bárbara Paz saiu vencedora, né? Tinha o Alexandre Frota, o Matheus Carriere. Era um barato. E as pessoas entravam e saíam do programa, assim, muito aleatoriamente. O Silvio Santos deixava a pessoa sair. Era de confinamento, mas podia sair, podia voltar e podia fazer o que você quisesse. Depois teve outras versões do mesmo programa, né? Como aquele que era um Casa dos Artistas, que era com fã e com ídolo.
E foi umas pessoas que eu fiquei, gente. Tipo a Princesa Carola, que foi esposa do. Ah, daquele moço que fala que é Conde, qual é o nome dele? Ai, não lembro o nome dele. E eu falava assim, quem é fã dessa moça? Ela é mulher do cara só. Tipo, e tinha gente que era fã. Era fã, né? Era pra participar do programa. Disney Cruise, eu lembro que é a continuação do Disney Club, né? A hora Warner. Eu lembro que teve uma vez que o SBT assinou um contrato com a Warner e com a Disney e com a Televisa. Eles anunciaram um super contrato com um monte de empresa famosa para passar as coisas com exclusividade, né? Cine Belas Artes, que era para ser filme bem avaliado pela crítica. Depois. Falando francamente, a Sônia Abrão estava na Rede TV, aí ela foi para a SBT, fez o Falando Francamente, passava até no sábado, fez sucesso, era de segunda a sexta, aí fez sucesso, foi pro sábado também. Aí depois ela voltou pra Rede TV. SBT Rural, não lembro. Séries premiadas, não lembro. Quinta no cinema, sessão de cinema. O Charme com a Adriane Galisteu. A Adriane Galisteu em 2004. O que aconteceu com ela? Ela começou na Rede TV, no Super Pop, não foi? Eu acho que ela era da MTV. Não era isso? Aí ela foi pra Rede TV, fez o Super Pop, que era uma versão da Rede TV do programa Livre. Depois do Super Pop, quando a Adriane Galisteu saiu, virou uma coisa mais parecida com o programa Márcia. Ficou sensacionalista. Não era assim no início, né? E aí a Adriane foi pro SBT fazer o Charme. E depois ela foi pra Record. Ou foi o contrário, eu não lembro exatamente. Mas eu sei que não deu certo. Nem na Record, nem na SBT. Porque queriam emular o Super Pop. E não funcionava mais. Né? Uma Hebe jovem. Tinha até o DJ que tocava quando ela foi pra Record. Um caso de família. Um programa com a Regina. Com a Regina Volpato. Eu lembro, quando tinha a Regina, o programa Caso de Família não era super sensacionalista. E nem depois, quando foi a primeira vez com a Cristina Rocha. As pessoas começaram na minha cabeça, tá assim, tá? As pessoas começaram a projetar que o programa era super com barraco. Tinha barraco pra tudo, não sei o quê. E aí o SBT comprou essa ideia. Aí esse programa com barraco veio pra televisão. Né? As pessoas achando que era um programa com barraco. E aí o SBT comprou essa ideia de que era mesmo. E aí começou a colocar confusão na televisão. Programa Cor-de-Rosa. Programa Cor-de-Rosa. Programa de variedades apresentado por Silvia Bravanel e Décio Pitinini. Eu não faço a menor ideia de que programa é esse. Family Feud. Game show adaptado do programa americano do mesmo nome apresentado por Silvio Santos. Eu também não sei. Não faço a menor ideia. 8h30 no cinema. Sessão de cinema. Music Box também não lembro. Casamento da moda antiga. Não faço ideia. Reality show apresentado por Jorge Cajuru. Não faço a menor ideia. Gente do céu. Tô descobrindo programas que eu não vi no SBT. Ver para Crer. Programa jornalístico apresentado por Analice Nicolau, César Filho e Celso Portiolli. Não lembro. Ídolos. Que era aquele programa. Como que era? Era aquele programa que era de cantores, não era? E aí tinha uma seleção no começo, que tinha 3 jurados que ficavam numa bancada, e aí as pessoas iam entrando, cantava, teve vários memes disso. Depois foi pra Record, o Ídolos, ficou um tempão lá, e aí mudou o Ídolos pro Astros. E aí não era só música, né? Podia fazer o que quiser. Super Nani, quem não recorda. Nossa, durou quase 10 anos a Super Nani. Não sabia que tinha durado tanto tempo, não.
Rei Majestade. Programa de auditório com atrações musicais de décadas anteriores. Não faço a menor ideia. Você é mais esperto que um aluno da quinta série? Era uma versão do game show norte-americano Are You Smart Than a Fifth Degree Grader? Meu inglês é horroroso, mas não lembro disso não. Carrossel Animado, programa infantil com exibição de desenho. Domingo Animado, olha, desenho, só que era no domingo. Nada Além da Verdade, game show exibido em 2 temporadas. A primeira foi apresentada por Silvio Santos e permaneceu durante mais de um ano. Já a segunda foi apresentada pelo Ratinho. Não lembro. Astros, que é a versão do... transmitida em 2 temporadas. Foi apresentado por Beto Marden e Lígia Mendes na primeira temporada e André Vasco na segunda. Serviu como substituto para o Ídolos. Olha Você, revista eletrônica de variedades, apresentada por Claudete Troiano, Elívia Boro, Roberta Peporini e Isabela Camargo. Eu lembro desse Olha Você, que durou assim 2 dias. Diz aqui em 2008 e 2009. Durou pouquíssimo tempo, era tarde. O SBT não sabe fazer programa de revista eletrônica. Parecido com Mulheres, com o programa da Ana Maria. Quem manda é o chefe. Game show, não faço a menor ideia. Qual é o seu talento? Apresentado por André Vasco, não recordo. Nossa, não lembro mesmo desse programa. Eu lembro do André Vasco no SBT, mas não lembro desse programa. Eliana. Nossa, Eliana ficou bastante tempo no SBT, em 2009 a 2024. Quem não lembra da Eliana, né? Eliana foi pra Record e aí ela fez a transição do infantil pros programas adultos. Teve até o Eliana no Parque, na Record. E depois ela fez o Tudo é Possível com a Eliana, né? E aí no domingo, já adulto, e depois foi pro SBT fazer o programa da Eliana. Você se lembra? Game show com artistas de perguntas e respostas sobre seu passado com a apresentação do Zé. Não faço ideia. Sei quem é Zé Américo, que é um comediante, né? Da rádio e também da Praça Nossa. Mas não lembro disso não. 1 contra 100. Game show de perguntas e respostas com o participante. Respondente enfrentando 100 adversários na plateia. Apresentado por Roberto Justus. Lembro de ter visto, não lembro de ter assistido. Lembro de ter visto, não ter assistido é fogo. Eu lembro, porque eu vi algo sobre, mas não assisti. Show da Gente. Programa com Netinho de Paula. Netinho de Paula põe gente em tudo. Que tinha o Dia de Princesa, né? No programa. Foi em 2009, 2010, é? Nossa. 2010. Vamos ver. 1 milhão na mesa. Não lembro desse programa. Cine Família. Programa do SBT. Sessão de filmes, né? Filmes. Cantando no SBT. Show de talentos, né, gente? Talent show. Show de talentos musical com Priscila Alcântara e Yudi Tamashiro, não lembro. E o Yudi e a Priscila também fizeram o Bom Dia e Companhia, né? E a Maísa. Mas eu já era velho nessa época, então minha lembrança não tá com eles. Cante Se Puder, com o Márcio Balas e com a Patrícia Bravanel. Eu lembro, assim... Menino de Ouro, que era de futebol, não era? Que era para encontrar um novo as no futebol, né? Um novo Pelé, algo do tipo. Gabi Quase Proibida, que era o programa da Gabi, com temas mais hot, não era? Eu acho que era isso mesmo. Gostava. Clube do Carrossel. Programa infantil baseado na novela Carrossel. Tá. Não lembro. Máquina da Fama. Esse eu lembro. Era um que eram competidores e aí eles se fantasiavam de outros cantores para fazer o show de talentos, não era? Famoso Quem? Tami Miranda, Paulinho Serra e Lola Melnick. Nossa, que aleatório. Não lembro. Arena SBT. Mesa Redonda, inicialmente apresentada por Lívia Andrade e posteriormente por Benjamin Beck, Theo José, Fred Ring, Kleber Machado e Mauro Betti. Não lembro. Passou até no passado. Desenhos pré-escola. Gente, que é isso?
Desenhos pra escola. Não lembro. Eu também. Deve ser de manhã cedo que passa isso, bem de manhã, né? Sabadão com Celso Portiolli. Ah, reformulação do Sabadão Sertanejo. E do Sabadão, né? Que nessa época o sertanejo estava em baixa, nós estamos em 2010, né? O sertanejo não tava tão em alta quanto está agora, né? Mas é que Sabadão deixou de ser sertanejo, né? Aí virou Viva a Noite com outro nome. Mundo Disney, não lembro. Poder em Foco era um programa de debate exibido no final das noites de domingo. Nossa, que chato. No SBT, ninguém assiste essas coisas no SBT, gente, ninguém assiste. O programa da Maísa. Era um programa. Assim, eu não assistia porque era Infanto Juvenil, 2010, 2020, eu tava já, né? Não tava tão Infanto Juvenil assim, mas lembro. Foi um formato muito interessante para uma jovem. E é difícil ter programas para pessoas dessa idade, com apresentadores da idade da Maísa, né? Foi bem bacana. 2020, é a década que estamos. Vem pra cá. Entre 2021 e 2022, revista eletrônica apresentada por Patrícia Bravanel e Gabriel Cartolano. Gente, eu lembro que uma vez eu acordei de manhã muito cedo e estava passando esse programa. E eu parei, que raio de programa é esse? Porque é um programa feito numa tendinha, não era? Eu acho que era uma tenda inspirada na tenda do Bake Off, né? Cadê o Bake Off? Não tá aqui. Adoro Bake Off, adoro Bake Off. É o programa que eu assisto no SBT que eu não perco. E eu falava, gente, não é possível, gente, que programa é esse? E aí durou pouquíssimo tempo, né? SBT Agro, programa de agronegócio. Nada contra o agronegócio. Nada a favor também, mas assim. O programa não é um agronegócio aqui. O programa o SBT faz um programa que não tem DNA do SBT. Ninguém vai pro SBT para assistir programa sobre agronegócio. Entendeu? Chega mais. Márcia Dantas, Michele Barros, Paulo Matias e Gina Volpato. Eu não entendi esse programa. Esse programa dizem que prometia tudo. Eu sempre achei que não prometia nada. Porque assim, apesar de ter bons apresentadores, a questão não é essa, o programa parecia feito num fundo de quintal. Eu ligava a televisão e eu ficava assim, meio com vergonha de ver o programa. Porque é meio claustrofóbico, sabe? É muito estranho. Que pena que acabou, né? Ou não. Podiam ter, assim, o SBT poderia fazer igual a Globo. E ajustando o programa até fazer sucesso. A Globo fez isso com o Encontro. Fez isso com a própria Ana Maria Braga, quando ela foi pra Globo. O programa no começo não dava audiência. Reformularam, mudaram de horário, arrumaram tudo. E aí? Funcionou. É Tudo Nosso. Programa apresentado pelo Benjamin Beck. Programa de variedades e humorístico voltado ao público jovem. Nunca ouvi falar, gente. Circo do Tiru, que era o programa do Tiro Limpa, né? Nunca vi. Passava à tarde, depois Raul Gil, eu acho, mas nunca assisti. Tá na hora. Que é o Brasil Urgente da SBT, né? SBT apresenta Lucas Tum, programa infantil era apresentado por Lucas Neto e exibia todo o conteúdo infantil do influencer. Lucas Neto, que é irmão do Felipe Neto, né? Então, nunca vi porque é programa infantil. E eu não sou mais infantil. Não em idade, pelo menos. SBT Pod Night são podcasts, né? Não tem muito o que dizer. É reprise de podcast de internet. Salvador com Virgínia, nunca assisti. Não sei nem porque Virgínia tinha um programa no SBT. Nem sabia quem era Virgínia quando esse programa começou. Soube depois. Sessão Dorama. Gente, uma SBT. Quando começou a passar, eu falei: você vai passar Dorama SBT? Vocês não. E aí não durou 2 dias nesse programa também. Acho que passou um Dorama e foi com Deus. Alô, você, telejornal policial.
O SBT pegou a mania de passar programa policial, eu não sei porquê. Antes de manhã era só infantil, depois passou só ser violência. E eu falei, gente, o SBT tá perdido, tá imitando a Record. Eu não sei porque tá fazendo isso. Eu gostava do SBT lá atrás, que era uma alternativa à Globo e à própria Record. Quer dizer, se bem que eu sou de uma época, assim, quando eu cresci, a Record tava lá em... Lá em audiência estava lá embaixo, né? E depois ficou em segundo lugar, depois de muito tempo. E o SBT, ao invés de fazer frente à Globo e à Record como uma alternativa, ele começou a imitar a Record. E aí, né, não funciona. Eu gostava do SBT, da Vovó Mafalda, da Eliana, dos seriados que passava à tarde. Então tinha a Punk, e depois tinha o próprio... Como que é? Eu, Patroa as Crianças, né? Blossom. Aí depois tinha Chaves, Chapulin. Aí tinha Cinema em Casa, tinha mais programa infantil. Aí depois passou a novela mexicana também. À tarde, eu adorava a novela mexicana à tarde. Eu não sei porque que o SBT tirou. Depois voltou, depois tirou. Também não sei mais o que está acontecendo no SBT, porque é tanto vai e não vai, que eu desisti de ficar procurando coisa no SBT, né? Então, assim, se eu estiver passando e passou... Se eu estiver zapeando e passou alguma coisa legal no SBT, eu assisto. Eu não espero nada do SBT. Mas não porque eles tiram e impõem os programas do nada. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários também quais programas vocês lembram, quais vocês gostaram, quais não, e aí, como é que é. Eu espero vocês numa próxima, gente. Tchau, tchau.